Boa noite, pessoal! Boa noite, galera do TSE Unificado. Eu vou passar nessa aula 2 questões que vão cair no seu concurso. Essa é uma das matérias mais importantes, então presta muita atenção em tudo que eu vou falar. Eu vou falar hoje sobre organização da Justiça Eleitoral. Esse é o segundo tópico mais cobrado nas provas de concurso, então ele é muitíssimo, eu tenho certeza. E olha, eu quero que vocês gravem isso, sabe? Eu tenho certeza absoluta que o que eu vou falar hoje vai aparecer na sua prova. Olha só, é um dos tópicos mais cobrados nas provas de concurso público. Eu tenho certeza que isso vai aparecer. Isso é letra de lei. É chato, vocês vão ter dificuldade de memorizar, mas do jeito que eu explicar aqui pra vocês, vai grudar na sua mente. Você vai acertar qualquer questão de prova. Vamos lá? Galera, primeiro ponto que vocês têm que entender quando eu falo de justiça eleitoral. Qual que é a grande função da justiça eleitoral? Julgar. Julgar questões que envolvem matéria eleitoral. Como eu falei com vocês, a justiça eleitoral ela não tem corpo judicante próprio. Eu não tenho um concurso para juiz eleitoral. Não existe esse concurso para juiz eleitoral. Quem que é o juiz eleitoral então, professora? É um juiz estadual que foi designado para o quê? Para exercer essa função de juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos, por um biênio que pode ser prorrogado por mais 2. Então, primeiro ponto que você tem que saber. Justiça eleitoral, a função principal é julgar questões, processos que envolvem matéria eleitoral. Segundo ponto, não é só essa função que a justiça eleitoral desempenha. Lembra da tripartição de funções entre os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário? Cada um dos 3 poderes tem funções principais, mas também desempenham funções que são parecidas com as funções dos outros poderes. Por exemplo, a gente sabe que o legislativo tem a função principal de legislar e fiscalizar as contas públicas, né? Essa é a função principal do legislativo. Só que o legislativo também vai desempenhar outras funções que são parecidas com as funções do judiciário e funções do executivo. Por exemplo, o legislativo pode organizar um concurso público para provimento de cargos? Pode. O legislativo pode julgar o presidente, pode e deve julgar o presidente nas situações de crime de responsabilidade? Sim, também. Ou seja, a gente sabe que cada poder desempenha a sua função principal e outras funções que são parecidas com as dos outros poderes. Isso funciona também na justiça eleitoral. Para a sua prova, justiça eleitoral, função típica da justiça eleitoral, julgar questões que envolvem matéria eleitoral. Mas a justiça eleitoral também desempenha outras funções atípicas. Por exemplo, a justiça eleitoral ela desempenha funções administrativas? Sim. O que é função administrativa? A organização de um concurso público é uma função administrativa. É uma função de selecionar as pessoas mais aptas a ocuparem um cargo público. Ou seja, gente, eu tenho função administrativa desempenhada pelos tribunais regionais, pela Justiça Eleitoral? Tenho também. Além disso, o Tribunal Regional, o Tribunal Superior Eleitoral vai elaborar seus regimentos internos? Vai também. Ou seja, além da função principal de julgar, a Justiça Eleitoral também desempenha funções administrativas que são parecidas com as funções do Executivo e funções o quê? De criar normas. São funções também parecidas com as funções do Legislativo. Então, o que você tem que lembrar para a sua prova? Função típica e função atípica. Olha como que isso é importante, gente. Vocês já sabem que o que está em verdinho responde a 100 questões de prova, o que está em amarelinho a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Então, quando eu falo de função da justiça eleitoral, eu tenho que lembrar da função principal de julgar e função também atípica de administrar e de editar normas. Beleza, dito isso, professora, existe alguma outra função? Sim, existe uma outra função, que é a função consultiva. O que é essa função consultiva? Por exemplo, um partido político pode encaminhar um requerimento para o TSE fazendo uma consulta. Uma consulta e o TSE vai falar o entendimento dele sobre aquela questão.
Claro, a mesma coisa para o Tribunal Regional Eleitoral também, ou seja, também desempenha uma função consultiva. Beleza, prof. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os artigos que vão aparecer na sua prova. Esses, com certeza absoluta, vão aparecer na sua prova. Lembrando, gente, que olha, eu marco para vocês. Tá vendo que tá em amarelinho? Tudo que tá em amarelo responde a 200 questões de prova. E agora, cada inciso da lei tá sendo explicado com um exemplo, que é essa corzinha azul aí, que é o exemplo daquele inciso. Porque é muito difícil a gente absorver a lei seca se a gente não tem exemplos. Então eu coloco um exemplo para tudo, para ficar mais fácil para você. Vamos entender então? Eu tenho certeza absoluta que isso vai cair. Isso vai cair, essa live não vai ficar gravada, não perde essa oportunidade, eu tenho certeza. Eu respondi todas as questões de prova de eleitoral dos últimos 6 anos, todas. E eu encaixei nesse material. Não existe questão de eleitoral que eu não tenha feito. Então eu te falo com certeza que o que eu vou te falar agora vai cair na sua prova. Vai cair. Então vamos lá. Competência do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro você tem que entender que a Justiça Eleitoral ela se organiza da seguinte forma. Na primeira instância está a Junta Eleitoral, o Juiz Eleitoral. Na segunda instância eu tenho os Tribunais Regionais Eleitorais. Na terceira instância eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, gente, na primeira instância, todos os assuntos de âmbito municipal serão cuidados, serão julgados. No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, eu estou falando em âmbito estadual, eu estou falando de candidatura de governador, eu estou falando de candidatura de deputado, âmbito estadual. E o TSE vai cuidar das questões que envolvem o âmbito nacional, candidatura de presidente da República, vice-presidente, partidos políticos, diretório nacional dos partidos políticos. Então, entendido isso, você vai ver que vai ficar mais simples. Competência do TSE. Primeira competência originária, ou seja, daqueles processos que têm a sua origem no TSE, que serão o quê? Ajuizados perante o TSE. Primeiro, processar e julgar originariamente o registro e a cassação do registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e dos candidatos à presidência da República e vice-presidência da República. Olha só. Julgar questões a respeito do registro, cassação do registro de partidos políticos nos seus diretórios nacionais e quando eu estiver falando de presidente da República e vice-presidente da República. Ou seja, eu estou falando de algo em âmbito nacional. Quem é que vai julgar? Tribunal Superior Eleitoral. Beleza. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral também vai julgar conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais e os juízes eleitorais de estados diferentes. Está tendo um conflito entre tribunais regionais e estaduais. Quem vai decidir isso? O TSE, a instância superior. Além disso, suspeição ou impedimento dos seus membros ao procurador e aos funcionários da sua secretaria. Prof, o que é suspeição e impedimento? O que é isso mesmo? Pessoal, o juiz que está julgando aquela ação, ele tem que o quê? Ser imparcial. Se porventura o juiz já atuou naquele processo enquanto advogado, se o juiz é uma das partes do processo, se o juiz ele odeia uma das partes do processo, ele é inimigo mortal, ele vai poder julgar com imparcialidade? Claro que não. Então, os conflitos, a suspeição e impedimento dos membros do TSE serão julgados o quê? Pelo TSE. Olha um exemplo. O magistrado, por exemplo, está proibido de exercer suas funções em processos nos quais ele já é parte. O juiz é parte do processo. Ele vai poder julgar? Não vai, né, gente? Além disso, o juiz já atuou naquele processo enquanto advogado. Ele pode julgar? Também não. O juiz vai ser considerado suspeito por sua parcialidade quando ele for amigo íntimo de uma das partes. Ele é muito amigo de uma das partes. Ou ele é inimigo de uma das partes. Nesse caso, ele não vai ser imparcial, correto? Beleza. Próxima competência. Quando eu estiver falando de crimes eleitorais e comuns com eles conexos, crimes comuns conexos aos eleitorais, cometidos pelos próprios juízes dos tribunais regionais. Então, eu estou falando aqui, olha. Eu tenho um juiz no Tribunal Regional Eleitoral que cometeu um crime eleitoral.
Quem é que vai julgar essa situação? O TSE, a instância superior, beleza? Ok. Além disso, tá muito rápido? Me fala aí, viu, gente? Porque isso é letra de lei. Todos esses exemplos que eu tô contando pra vocês, tá vendo? Tá no azul aqui, exemplificando. Então agora a gente mostra pra você o que é mais cobrado. Eu trago pra vocês questões página a página. Vocês já sabem como é que funciona, né? Página a página tem questão. E agora a gente traz exemplo de cada inciso para facilitar o seu entendimento. Me fala se tá rápido, se tá bom esse ritmo, eu vou continuar. Além disso, habeas corpus ou mandato de segurança em matéria eleitoral, relativos aos atos do presidente da República, dos ministros de Estado, dos tribunais regionais ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar violência antes que o juiz competente possa prover sua impetração. Gente, eu tô falando de habeas corpus ou mandato de segurança em matéria eleitoral envolvendo atos do presidente, dos ministros. Eu tô falando de âmbito nacional. Quem vai julgar é o TSE também. Beleza. Além disso, reclamações relativas às obrigações impostas por leis aos partidos políticos, quanto à contabilidade e apuração da origem dos recursos. O que acontece, gente? A lei estabelece uma série de obrigações, né, nos partidos políticos a manterem uma contabilidade, a demonstrar a origem dos recursos que foram recebidos por eles, né? Se porventura houver algum tipo de reclamação do partido frente a essa obrigação, quem responde essa reclamação é o TSE também. Além disso, impugnação da apuração do resultado geral quando estiver falando de eleição para presidente ou vice-presidente. Ah, uma impugnação, nossa, esse resultado, essa eleição tem um vício enorme, tem um vício de legalidade. Quem é que vai julgar a impugnação frente o quê, gente? Frente à eleição do presidente, do vice-presidente, vai ser o TSE também, última instância. Além disso, pedidos de desaforamento, de deslocamento dos feitos não decididos pelos tribunais regionais. Então, eu tenho um pedido de deslocamento aqui no Tribunal Regional, que ainda não foi solucionado, não foi decidido. Quem vai decidir é o Tribunal Superior Eleitoral. Beleza. E a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias da decisão irrecorrível. Como assim, prof? Pessoal, a ação rescisória é um tipo de ação, né, para desconstituir uma sentença com trânsito em julgado. Então, vamos dizer que lá pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, houve uma decisão de que tal pessoa, tal cidadão é considerado inelegível. É inelegível, ele é inelegível. Essa pessoa que foi prejudicada, né, essa pessoa que se sentiu, poxa, isso não está correto, ela pode ajuizar uma ação rescisória. Por quê? Essa decisão aqui transitou em julgado, não cabe mais recurso. Ela pode ajuizar uma ação rescisória cuja competência vai ser do TSE. O TSE vai analisar a situação e ele pode desconstituir essa sentença, desde que ele verifique que naquela sentença, naquele julgamento, aquela decisão é maculada por um vício grave, por uma prova que tinha um vício de legalidade, por alguma fraude, algo nesse sentido. Beleza? Então tá bom. Vamos que vamos. No final eu respondo as perguntas, eu não tô conseguindo ler de vocês. Prof, e a competência recursal? Você falou pra gente, recapitulando, Justiça Eleitoral, eu tenho a Junta Eleitoral e os juízes eleitorais na primeira instância. Logo acima eu tenho o Tribunal Regional Eleitoral e logo acima eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral. Quando eu falo de Tribunal Superior Eleitoral, vocês estão vendo que todas as questões de âmbito nacional serão decididas aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, gente? Todas essas questões de âmbito nacional serão decididas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas o Tribunal Superior Eleitoral ele também vai decidir alguns recursos, né? Vão ser o quê? Podem ser interpostos recursos frente a decisões do Tribunal Regional Eleitoral que vão para o TSE. Quais são esses recursos, prof? Pessoal, recurso especial. Quando forem expedidas alguma decisão contra expressa disposição de lei, então a decisão do TRE foi editada contra uma expressa disposição de lei, descumprindo um mandamento legal. Pode ser interposto um recurso ordinário para o TSE? Sim, pode sim. Pessoal, fala se está rápido ou não. Além disso, quando a decisão que foi editada pelo TRE foi realizada, foi decidida
de uma forma, vamos dizer assim, existe uma outra interpretação. Aquele dispositivo da lei que foi aplicado daquela forma pode ser interpretado de outra forma. Olha só, quando houver divergência na interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais regionais eleitorais. Então, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu dessa forma, mas o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais interpreta de outra forma. Vamos ajuizar um recurso para o TSE decidir. Me fala aí, gente, se está rápido ou está devagar. Além disso, recurso ordinário, quando versarem sobre a expedição de diploma nas eleições estaduais e federais. Pessoal, e quando denegarem habeas corpus ou mandato de segurança. Exemplo, gente, o recurso ordinário deve ser apresentado dentro do prazo de 3 dias, contados a partir da publicação de uma decisão que denegou um mandato de segurança. Então, eu tenho uma decisão aqui que denegou um mandato de segurança e aí aquela pessoa que foi prejudicada vai interpor um recurso para o TSE. Após 3 dias, ele deve conter as razões pelas quais o interessado considera que a decisão foi equivocada e deve ser reformada pelo TSE. Então, disso tudo que eu falei com vocês, deixa eu ler aqui pra você. Disso tudo que eu falei com vocês, se você entender essa lógica, né, do âmbito nacional, fica mais fácil você deduzir o que tá certo, porque muitas vezes vai ser difícil decorar tudo isso. Mas aí, quando a gente fala de decoreba, eu tô facilitando para vocês e trazendo esses exemplos, como eu falei. Agora nós temos uma 4ª cor no material, que é a cor azul, que é a cor que traz os exemplificando. Então, recapitulando, questões relacionadas à candidatura, registro de partido nacional, de partido em âmbito nacional, gente, diretório nacional, decisão a competência é do TSE. Além disso, conflitos de jurisdição entre tribunais regionais, competência TSE. Suspeição ou impedimento dos seus membros, quando o juiz é suspeito, impedido, né? O juiz, os membros do próprio TSE, também vai ser julgada pelo TSE. Crimes eleitorais ou crimes conexos, quando cometidos pelos juízes, né, gente? Pelos próprios juízes eleitorais. Quem julga, TSE. Habeas corpus ou mandato de segurança relativos a atos do presidente, dos ministros e dos tribunais regionais, quem julga, TSE. Reclamação relativa à obrigação imposta por lei aos partidos políticos, TSE também. Impugnação do resultado da eleição do presidente, do vice-presidente, quem julga, TSE também. Pedido de deslocamento de competência dos tribunais regionais, quem vai decidir? TSE também. Reclamação dos próprios juízes também. Reclamação contra os próprios juízes da Justiça Eleitoral, quem decide? TSE. Ação rescisória também, TSE. Pessoal, não é difícil. Quando você entende essa divisão, né, essa organização da justiça, não é difícil. Só que também a competência do TSE, como eu falei com você, a Justiça Eleitoral tem a sua função, né, a sua grande função principal de julgar questões que envolvem matéria eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral também desempenha funções administrativas e funções normativas. Como assim função administrativa e normativa? Gente, compete ao Tribunal Superior Eleitoral elaborar seu regimento interno, suas regras de funcionamento. Quando a gente fala que o Tribunal Superior Eleitoral está elaborando um regimento, né, está elaborando uma série de regras, ele está desempenhando uma função que é parecida com a função do legislativo, né? De criar normas e regras, não é verdade? Então, tá vendo aí a Justiça Eleitoral desempenhando atipicamente uma função que é parecida com a do Legislativo. Além disso, compete ao Tribunal Superior Eleitoral organizar a secretaria, conceder aos seus servidores férias, aprovar afastamento de servidor, propor ao Poder Legislativo aumento do número de juízes, fixar as datas para eleição, aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais, expedir instrução. Tá vendo que tudo isso é organização? É administração. Quando eu falo, vou dar férias para esse servidor, vou conceder licença para esse outro, tudo isso é administração. Vocês estão vendo que a Justiça Eleitoral também, atipicamente, desempenha funções administrativas? Então tenha isso em mente. Além das funções, né, de julgar questões que envolvem matéria eleitoral, a Justiça Eleitoral também desempenha funções o quê? Parecidas com as funções do Legislativo, quando a gente fala de regimento interno, edição de portaria, instrução, resolução,
Tudo isso é atividade normativa e também desempenha funções que são parecidas com as funções da administração pública ao fazer toda essa organização, gestão daquele tribunal, gestão das atividades. Isso é administração. Tudo isso é a administração, que é uma função típica do executivo. Pessoal, a gente falou hoje sobre competências do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou mandar para vocês um áudio agora nos grupos, esgotando esse tópico todinho para vocês, todinho, cheio de macete com esses exemplos. Para quem não sabe, a gente tem grupos de dicas gratuitas pelo WhatsApp. Você consegue receber todos os dias, a gente vai esgotando um tópico do edital. Todo dia a gente está esgotando tópicos do edital. É só você clicar no link da bio e participar e entrar nesses grupos, tá bom? Um beijo grande, meu recadinho hoje foi rápido, mas foi muito importante. Eu tenho certeza que esse artigo 23 vai aparecer na sua prova. Absoluta certeza, absoluta, artigo 23, 22, vai aparecer na sua prova, tá bom? Depois você me conta e me agradece, tá bom? Tchau, tchau!